E eu vou usar como base o texto que, quando trato desse assunto, sempre recorro a ele, Efésios capítulo 4. E eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto. Efésios 4, de 11 a 16. Pode ficar assentados como vocês estão. Ouça com atenção aquilo que esse texto nos diz e depois da leitura eu vou orar. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está falando aqui que Cristo concedeu homens dons à igreja. Ou seja, Cristo concedeu homens com dons específicos. No início da igreja, apóstolos e profetas. Depois que a igreja então chega e tem a Bíblia completa em suas mãos, evangelistas e pastores doutores. Pastores e doutores é uma palavra só. Mestres, não é? Na palavra. Qual é o desejo dele? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o equipamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é a intenção disso? 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E até aonde nós devemos seguir? Qual o objetivo disto? Seguindo a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o resultado será, no verso 16, que todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Senhor, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que Teu Espírito Santo nos ajudará e nos conduzirá dentro desta verdade, a fim de despertar-nos para uma vida de maior progresso espiritual, de maturidade nas coisas de Cristo. Rogamos que nos ajude pelo Teu Espírito, que realmente a nossa consciência seja tocada pela verdade da Tua palavra e pelo Teu querer a respeito de nós. E assim nós, nesta dependência, oramos em nome de nosso doce Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o estado espiritual da igreja, ele é sempre reflexo do estado espiritual de seus membros. A igreja é exatamente aquilo que eu e você somos. Não há como fugir disso. Ou seja, a nossa maturidade espiritual como igreja, o nosso progresso espiritual como igreja, corresponde à maturidade, o progresso espiritual que os membros da igreja têm. Não há como nós fugirmos dessa equação. O rosto dessa igreja, a cara desta igreja, a como ela se manifesta e reage, é exatamente a cara que eu e você temos. Ou seja, a maturidade espiritual dela é a maturidade espiritual minha e sua, não tem como ser diferente disso. É a nossa média, literalmente. Ou seja, o interesse espiritual, a maturidade espiritual, a dedicação e fidelidade a Cristo de uma igreja são a média da nossa dedicação e fidelidade. Ou seja, esta igreja é exatamente aquilo que eu e você somos. Não tem como somar ou diminuir nada disso. Você pode elogiá-la ou pode queixar-se dela, mas ao elogiar, lembre-se que as qualidades desta igreja estão incluídas nas suas qualidades. E as fraquezas desta igreja estão incluídas também nas suas fraquezas. Você faz parte disso. Um dos maiores males que nós colhemos na igreja é quando nós falamos da igreja como algo fora de nós mesmos. É a igreja, não sou eu. Não se engane, meu amado irmão. Essa igreja é você. Ela tem a sua cara. Ela tem o seu jeito. Ela tem os seus interesses. Ou seja, ao avaliar a igreja, positivo ou negativamente, lembre-se que você está avaliando a si mesmo. Porque o que ocorre aqui, a vida dessa igreja, aonde ela anda, como ela encara os seus desafios, corresponde àquilo que você também faz. Então, o progresso espiritual desta igreja, se há de haver progresso, precisa do seu progresso. A decadência espiritual desta igreja
também é reflexo da sua e da minha decadência. Ou seja, em parte, numa porcentagem, todos nós atingimos a vida espiritual da igreja através da nossa própria vida espiritual. Não há como ser diferente. A igreja não é um ser fora de nós, ela é um corpo vivo. Ela possui apenas uma vida, Cristo. Por isso ela não é uma organização, ela é um organismo. Tem diferença. Uma organização são muitas vidas trabalhando em prol de um objetivo. Um organismo é uma vida que procura manter-se e expandir-se. Aqui nós só temos uma vida. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, quando um é envergonhado, todos são envergonhados. Quando um é exaltado, todos são exaltados. Quando um é enfraquecido, todos enfraquecem juntos. Quando um é fortalecido, todos são fortalecidos juntos. Então, esta igreja é exatamente aquilo que nós somos. Isso ocorre também dentro da nossa família. A família é exatamente aquilo que nós somos. O nosso casamento é exatamente aquilo que nós somos. Esposo, esposa, filhos, são exatamente o reflexo daquilo que nós somos. A igreja não vai ser diferente. Ela vai ser exatamente aquilo que eu e você somos e representamos nesse conjunto, um corpo de Cristo, numa igreja local, reunido aqui. Então, o nosso crescimento espiritual precisa ser o crescimento espiritual de todos. O nosso progresso espiritual precisa ser o progresso espiritual de todos. Você pode estar atrasando o progresso dessa igreja pela sua preguiça. Ou você pode estar abençoando essa igreja pelo seu progresso e maturidade em Cristo. Ou seja, aquilo que você faz reflete em todos nós. Suas atitudes refletem em todos nós. E não é sem motivo que a palavra de Deus traz exemplos como o exemplo de Acã, filho de Carme, que pecou ao tomar do anátema na tomada de Jericó. Apenas uma família, apenas um homem, tomando daquilo que foi amaldiçoado, trouxe morte e perda a toda a nação. Não é à toa que a Bíblia dá-nos esse exemplo para demonstrar como a vida de uma igreja ela é abençoada ou prejudicada pelas nossas atitudes particulares. Ou seja, você não é uma célula separada de tudo. Você é parte de um corpo, de uma só vida. E aquilo que você faz reflete nesta igreja. Aquilo que você faz reflete nesse lugar, reflete nesse progresso, reflete no poder que temos para testemunhar de Cristo ou não. Quando na Reforma Protestante foi essa a ideia. Ou seja, os reformadores procuraram realmente tirar do catolicismo, do romanismo, tudo aquilo que o desqualificava como uma igreja cristã, a fim realmente de crescerem nesse testemunho. Eles entenderam isso. E a igreja ela precisa constantemente de ser retornada a este pensamento de onde é preciso realmente eu não vou usar a palavra reformar, mas realmente deixarmos pecados de lado, progredirmos na vida espiritual, a fim de que a igreja reflita o rosto de Cristo. Esta igreja, ela não tem outro objetivo, a não ser refletir Cristo nesse mundo. É um objetivo só. Não importa o homem que esteja à frente, o pastor que esteja à frente, ou qualquer homem que esteja aqui. Nenhum homem é maior que Cristo. E o alvo realmente é refletir Cristo na comunidade onde nós estamos. Então a nossa pergunta deve ser se nós estamos fazendo isso. Uma boa demonstração disso, uma boa média de nós observarmos isso, é quanto à salvação de almas. Quando a igreja reflete Cristo na sua comunidade, almas são salvas. Quando a igreja reflete Cristo em meio aos seus, ou seja, as famílias de familiares da igreja, as pessoas com quem trabalhamos e estudamos, as pessoas que passam aqui à frente, que nos visitam. Realmente, a média, aquilo que nos mede em nossa maturidade espiritual, precisa ser um número específico, salvação de almas. Nós não salvamos ninguém, é o Espírito Santo que faz, mas isso demonstra quanto de nós Ele tem usado. O verso 12 demonstra qual o caminho para isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, literalmente o equipamento dos santos. Literalmente os santos precisam estar equipados para o seu serviço.
o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoar aqui é a mesma palavra usada por um soldado quando ele coloca o seu equipamento. Nós acabamos de estudar em 12 lições a armadura do cristão. Então, esse equipamento que Deus nos dá é o equipamento que nós usamos a fim de testemunhar dele e vencer as lutas deste mundo. Então, o que Deus quer aqui? Ele querendo, Ele deseja isso, Ele trabalha para isso, para que nós sejamos equipados para o serviço dEle. Ou seja, Ele nos chama a usar o equipamento dEle. Ele nos chama a tomar o equipamento que Ele nos dá e que já nos foi dado no momento da nossa salvação. Ele quer que nós aprendamos a usá-lo na nossa maturidade cristã. E aqui eu começo demonstrando que há uma necessidade urgente nisso. Se você pode abrir sua Bíblia comigo, 2 Pedro capítulo 1. Sempre que eu cito Efésios 4, eu também vou a 2 Pedro 1, porque os textos eles se equivalem, eles se completam, sobre o aperfeiçoamento dos santos, o equipamento dos santos. E 2 Pedro capítulo 1, verso 5, ele vai dizer, eu vou citar antes aquilo que eu acabei de citar no verso 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Notem que o verso 13, ele vai acrescentar algo importante a isto. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Então, tudo aquilo que precisamos para progredir na vida cristã já nos foi dado. Tudo aquilo que você precisa para crescer em Cristo, você já tem. Você não precisa orar a Deus dizendo que Deus lhe dê isso, lhe dê aquilo, ou lhe dê aquilo outro. Tudo aquilo que você precisa para que o Espírito Santo tenha o progresso de agir em você, a liberdade de agir em sua alma, Ele já lhe deu. Todos os dons, a presença do seu Espírito e o seu sobreexcelente poder. Deus já lhe deu o seu Espírito e a sua palavra. Nada lhe falta, não há nada faltando para que você progrida espiritualmente. Não há falta de absolutamente nada para que você demonstre progresso, para que você demonstre crescimento em Cristo. Esta cadeia, ela é falha apenas num dos seus elos. Chama eu. O elo falha apenas quando chega em mim. De todos os ministérios do Espírito Santo, em nos selar, em nos separar, em nos fazer parte do corpo de Cristo, em tornar-se o nosso penhor, todos esses ministérios são perfeitos. Inclusive o seu ministério de conduzir-nos na verdade. O que há neste ministério de conduzir-nos ao progresso em Cristo é que ele depende da nossa colaboração. Se nós não nos dispormos, se nós não nos apresentarmos, se nós não nos interessarmos, nós estamos apagando o Espírito de Deus em nós. O grande problema dos crentes sempre foi aquele problema claramente depois citado, chamado de preguiça. A preguiça em desenvolver-se espiritualmente. A preguiça realmente em crescer em Cristo, em denotar tempo para isso, investir tempo e vida nisto. Mas a verdade é, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Nada falta. Tudo nós possuímos, está à nossa disposição. Agora, qual é a nossa parte? Verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo, toda a vossa diligência, literalmente, todo o vosso esforço. Aqui realmente há algo a ser colocado em nossa vida, diligência, determinação, esforço. Pondo em tudo isso que Deus vos deu, ponde nisto mesmo todo o vosso esforço, toda a vossa diligência. Sem esforço nós não vamos a lugar nenhum. Fazer esta igreja crescer espiritualmente exige esforço de muita gente. De muita gente. A grande diferença do crescimento espiritual é se tem mais gente se esforçando ou mais gente sem fazer esforço nenhum. É literalmente tal qual, já usei com vocês um exemplo, de um navio de cruzeiro. Nunca andei num navio de cruzeiro. Um dia quero ter essa oportunidade para ver se é bom mesmo.
Talvez um navio de cruzeiro hajam 3.000 passageiros. Mas nenhum deles colabora para que o navio ande e chegue no seu lugar. Quem colabora são os, talvez, 150 tripulantes. É eles que fazem o navio andar. É eles que equipam o navio, é eles que abastecem o navio, é eles que dirigem o navio, é eles que limpam o navio, é eles que cuidam do navio. Tem 3.000 fazendo peso e 150 fazendo a máquina andar. Agora, se o Templo Batista Maranata fosse um navio, quantos tripulantes e quantos passageiros nós teríamos aqui? Se essa igreja fosse um navio, quem está fazendo o peso e quem está fazendo o navio andar? Quem está só olhando a paisagem, vendo as ondas passarem e gritando quando a tempestade chega? E quem realmente está se esforçando para que o navio ande? Às vezes o navio não está andando a contento porque tem passageiro de mais e tripulante de menos. Às vezes o navio não anda como devia andar porque tem muita gente observando e pouca gente trabalhando. Assim que devemos medir essas questões. Realmente o que depende de nós é da nossa diligência, da nossa determinação, do nosso esforço, do nosso interesse. É essa palavra que ele usa. Acrescente a tudo isso, comece pelo seu esforço, pela sua diligência. A vida cristã, a semelhança da nossa vida, também é muito mais transpiração do que inspiração. Muito mais. Você olha grandes atletas de muitos esportes. Eles não são apenas o dom natural que eles possuem. Eles acrescentaram a isso 90% de transpiração. Aos 10% da habilidade natural, eles colocaram a sua diligência, o seu esforço. Eu li sobre um atleta há poucos dias atrás, um companheiro dele, citando ele, dizendo assim, que ele achava que tinha chegado cedo lá no clube para treinar. Ele chegou 7h30 da manhã e o colega dele já estava todo suado porque ele tinha chegado mais cedo para praticar suas atividades físicas. Daí no outro dia, ele chegou às 7h, tentando chegar antes daquele companheiro. O companheiro estava lá. Ele disse assim, não é possível, amanhã eu vou chegar às 6h30. Ele chegou às 6h30 e o outro companheiro já estava lá. No outro dia ele falou, vou chegar às 6h. Ele chegou às 6h, o outro companheiro já estava lá. No outro dia ele chegou às 6h30 e quando viu o companheiro lá, ele disse assim, não, peraí, 5 e pouca também já é loucura. Ou seja, ele era o melhor do time, mas era o primeiro a chegar. Diligência, esforço, sem o qual nós não chegamos a lugar nenhum. Se nós não colocamos a nossa vida em tudo que nós fazemos, simplesmente nós não temos progresso nenhum. Se você tem um negócio, você sabe disso. Se você está cursando uma faculdade, você sabe disso. Se você está aprimorando seu trabalho, você sabe disso. Que é esforço, diligência. E não se engane, na vida espiritual é a mesma coisa. Então ele vai dizer, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentar. Então olha a matemática que Pedro usa. Acrescentai a vossa fé em Cristo, a virtude, ou seja, a virtude é o poder de realizar atos heróicos. A virtude, o conhecimento, literalmente o saber das coisas de Deus. Ao conhecimento, a temperança, ou seja, o autocontrole. A temperança, a paciência, que é o fruto de passar por tribulações e resistir. A paciência, a piedade, que é o viver ao lado de Deus. A piedade, o amor fraternal, que é o reflexo disso na vida de nossos irmãos. E ao amor fraternal, então, o amor que é o amor sacrificial. Quantas dessas coisas você já acrescentou à sua vida? Quais dessas qualidades você já acrescentou no seu viver? Quais dessas qualidades são visíveis em você? Talvez, infelizmente, você olhe e diga assim, olha, depois da fé mais nada. Eu parei na fé mesmo. Eu criei em Cristo, estacionei ali. Sou um verdadeiro crente. Mas a minha fé não foi acrescentada nenhuma dessas virtudes. A minha fé não foi acrescentada nenhuma dessas qualidades. Quer dizer que simplesmente não há diligência. Você nunca preocupou-se em acrescentar a isso aquilo que realmente você, na sua vida cristã, precisa. E Pedro aqui vai nos dar razão disso. Olha para o verso 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, ou seja, se essas coisas estão presentes, estão abundando em você, não vos deixarão
3 coisas agora. Primeiro delas, ociosos. Ociosos quer dizer inativos, preguiçosos. O primeiro grande problema, quando nós não crescemos espiritualmente, é essa ociosidade, essa inatividade, essa preguiça. Eu estava lendo essa semana, estava procurando algum material a respeito do uso do tempo, e preocupa aqueles que estudam a vida humana, a nossa sociedade, a quantidade de horas diárias que nós perdemos em entretenimento no celular, em aparelhos digitais. Ou seja, até os incrédulos já observaram que está nos matando, que está nos fazendo regredir. Se você tem um pouco mais de tempo na vida cristã, na minha infância, nos anos 80, era difícil o mês que não tinha uma mensagem do nosso pastor falando sobre os perigos da televisão. Daí o pastor Gerson Rocha, lá de Vitória da Conquista, escreveu um livro, Meu Bem Amado. Alguém lembra alguma coisa de Bem Amado? Daí na capa do livro tinha o Bem Amado e uma mulher que apresentava o programa infantil nos anos 80, que você não sabia que se era uma mulher vestida de criança ou uma criança vestida de mulher. O título do livro é esse, Meu Bem Amado, para você ver a forma que a televisão aberta, a partir dos anos 70, impactou as famílias. E como isso impactava as igrejas. E não era incomum, não é? Era uma época que as mulheres não tinham acesso ao mercado de trabalho como tem hoje. Então, uma boa porção delas era dona de casa. E qual era o recado sempre? Não te envolve lá no novelo, chamava novela de novelo, vai te enrolando, 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 e você não faz nada. Aquilo que era no passado tornou-se hoje para homens e mulheres, jovens, adultos, crianças e adolescentes, naquilo que as facilidades digitais nos trouxeram. Você é capaz de perder horas de sono precioso. Olha, tem uma coisa que é preciosa que eu não abro mão. O meu sono, eu tenho um caso de amor sério com o meu sono. Ele é muito precioso para mim. Não é? Dorme mal no sábado, domingo, fica difícil. Quantas vezes a gente perde horas e horas e horas de sono? É ociosidade. Isso é ociosidade. Porque você não acrescenta absolutamente nada. Se você, olha, a matemática aqui está dizendo o seguinte, se você não acrescenta as coisas que Pedro disse antes, você desacrescenta, vou usar aqui no português, através da ociosidade, tudo isso. E qual é o resultado? Ele vai dizer ociosos e nem estéreis. Estéreis quer dizer infrutíferos. E mais do que isso, essa infrutividade, no verso 9 vai ser, pois aquele em quem não há estas coisas é o quê? Cego. Cego. Não enxerga o que está diante dos seus olhos. Olha o perigo de não crescer espiritualmente. Olha o perigo de não ter progresso espiritual, de você não crescer nas coisas de Cristo. Você se torna um cego. Uma das piores coisas dentro do contexto da humanidade dos nossos dias, já há muito tempo, é o analfabetismo. Quando você não pode ler as coisas, você tem que acreditar naquilo que as pessoas leem para você. Esse é o mal do analfabetismo. Quando você não é capaz de ler, você é obrigado a acreditar naquilo que leem para ti. O grande perigo de ser cego é que você tem que acreditar naquilo que a outra pessoa está dizendo que está vendo. Houve um filme, alguns anos atrás, e eu lembro bem de uma cena, era um filme bem triste, e 2 homens estavam numa cama de hospital, já em estado terminal, e um deles que estava um pouquinho melhor, o outro era cego, seu colega do lado era cego, então para animá-lo, ele começou a descrever aquilo que ele via pela janela do quarto. E ele dizia, olha, eu vejo uma praça linda, agora eu estou vendo um homem sentado num banco, agora uma mulher se aproximou, estão conversando. E todo dia ele relatava como aquele homem e aquela mulher se encontravam. Eu acho que agora eles vão se casar. E ele foi narrando durante muito tempo. Ele morreu antes do colega cego. Então, no dia que ele morreu, no outro dia a enfermeira foi cuidar dele, e ele disse assim, olha, o meu colega sempre descreveu o que ele via pela janela.
ele descreve um homem e uma mulher que sempre se encontram nessa praça. Você pode descrever para mim, quando ela abriu a cortina, tinha uma parede de concreto atrás da janela. Aquilo nunca tinha existido. Apenas para entreter alguém que estava no final da vida, ele inventou uma história. Ele via apenas o concreto, mas na imaginação ele contava como se tudo aquilo fosse verdade. Qual é o perigo de ser cego? É que você tem que acreditar naquilo que o outro está vendo. Você simplesmente não enxerga. Qual é o grande problema das seitas? As seitas são um bando de cegos sendo conduzido por um outro cego que vê apenas uma parede de concreto, mas está fantasiando que ali tem um monte de coisas que nunca existiram. Isso é uma seita. Ele fantasia, ele cria histórias, e os outros cegos têm que acreditar, crendo que ele é o único que tem um olho. Quando na realidade era exatamente como os fariseus, cegos condutores de cegos. Se você não enxerga, você está em grande perigo nesse mundo. Se você não enxerga as coisas espirituais, o perigo seu e da sua família é imenso. Talvez você não tenha ideia do risco que sua família corre, do risco que seus filhos correm, porque você não enxerga as coisas diante de você. Ele diz claramente: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, aqui quando ele diz assim, esqueceu que Cristo purificou os seus pecados, é que ele tornou-se insensível. O próximo passo depois da cegueira é o mundanismo. Daí você começa a andar igual o mundo. Literalmente, o crente que anda segundo esse mundo é cego. Lembra, quem sabe o que diz Romanos 6, 23? Perderam metade da vida, alguém lembra aí? Perderam a outra metade agora. Querem perder mais um terço? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. A gente usa esse versículo de forma evangelística, ele não é evangelístico. Ele é para crentes. Ele está dizendo assim, que aquilo que o pecado lhe alimenta, o salário quer dizer a ração diária. E a palavra salário ali era aquilo que os soldados romanos recebiam. Eu passei por isso no exército. Você receber um pacote grande de comida desidratada que dava para 24 horas. Naquele pacotinho tinha café da manhã, almoço, lanche, janta e uma coisinha para antes de você dormir. Tudo desidratado, vinha um fogãozinho, esquentava ali a água, colocava aquele biscoitinho, nem vou dizer, não tinha cara de nada aquilo, e colocava lá e virava um rocambole enorme. Era só para encher a barriga mesmo. Mas servia. O salário do pecado é o quê? Morte. Se você está andando no mundanismo nesse mundo, você está se alimentando de morte, 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 morte. Você é cego. E a cegueira conduz ao mundanismo. E o mundanismo a alimentar-se de morte e a tornar-se o que você se torna. Por isso, então, é importante nós entendermos aquilo que Efésios 4:13 quer de nós. Se isso é a parte negativa, Deus não quer isso de nós. Deus não espera isso de nós. O que Deus espera de nós, então? Se esta, a questão que Pedro disse, é o que Deus não quer ver na nossa vida. Ele quer ver que nós acrescentemos realmente a essas virtudes aquilo que Ele deseja de nós. Mas agora olha para o verso 13. Até que, Ele não está dizendo que nós vamos chegar nisso. Não. Mas Ele está dizendo que esse é o caminho. Ele não está dizendo que alguém já conseguiu chegar nisso. Nem o apóstolo Paulo chegou. Ele não está dizendo que é possível atingir isso nesse mundo, mas ele não está olhando só para esse mundo, ele está olhando para a eternidade. É isso que vai acontecer conosco ao contemplarmos Cristo pela eternidade, mas já que deve ocorrer agora. Até que todos cheguemos, literalmente, esse é o alvo. E quando ele diz até que todos, a palavra todos inclui eu, você e todos nós. Literalmente aqui a Bíblia não abre espaço para retardatários, para desistentes. Sabe o que Deus está dizendo em suma? Ele vai te levar a isso aqui. Doa o que doer. Talvez você vai precisar passar por umas lições duras. Mas Ele vai te levar para isso aqui.
Talvez ele vai precisar aplicar disciplina na sua vida. Ele vai te levar para isso aqui. Talvez tu não queira. E a grande notícia para a vida cristã e para as coisas de Cristo é uma notícia incrível. Ninguém aqui precisa querer. Você não precisa querer vir para a igreja. Você não precisa querer orar na sua casa. Você não precisa ter o desejo de ler a Bíblia na sua casa e nem com seus filhos. Não precisa querer, não precisa desejar. Ninguém precisa disso. É só fazer. Não precisa bater à vontade. Quando bater à vontade eu faço. Meu irmão, não precisa. A grande questão do cristianismo é essa. Não precisa querer, é fazer. Não precisa o coração desejar. Basta fazer. Até que todos cheguemos, sem retardatários, a 4 coisas. Uma fé madura, até que cheguemos à unidade da fé. Literalmente, a fé não tem tamanho. Não. A fé, ela tem a sua presença. A fé é o tamanho de um grão de mostarda. Não importa o seu tamanho, importa a sua presença. E a sua presença aqui tem a ver com a sua maturidade. Quando Jesus disse aos discípulos, homens de pequena fé, ele está dizendo, homens de pouca experiência com Deus. Deus quer uma fé madura, uma fé que amadurece, uma fé que o conhece, uma fé que sabe quem Deus é. E aqui o exemplo de Abraão é precioso. Paulo vai dizer que Abraão não olhou para o tamanho da promessa, não olhou para os impedimentos à promessa, mas ele olhou para quem prometeu. Para onde a nossa fé olha? Ela não olha para esse mundo, ela não olha para aquilo que impede o cumprimento das coisas que Deus tem dito, ela olha para o caráter de Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que significa isto? A sua fé é baseada no caráter de Deus. Como que você sabe que você é um salvo em Cristo? Pelo caráter de Deus. Aquele que não pode mentir. Aquele que prometeu, que tem em todas as suas promessas o sim. A sua fé é madura no conhecimento do caráter de Deus. E é por isso que a fé não dá lugar ao pavor. É por isso que a fé não se deixa realmente abalar pelo apavoramento, pelo desespero. Aquele que crê neste Deus grandioso, sabe quem é esse Deus grandioso e sabe que tudo está nas mãos dele. Uma fé madura é uma fé que conhece Deus. Que conhece Deus de 2 formas. Que conhece Deus na sua revelação. Para conhecer Deus na sua revelação, você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Diversos de vocês me pediram aquele bloquinho de leitura bíblica, nós estamos providenciando ele. Mas a sua fé, ela precisa da leitura da Bíblia. Sua fé não vive sem leitura da Bíblia. A sua fé não vive sem a constante lembrança de quem Deus é. A sua fé não vive, ela não amadurece se você não está constantemente sendo relembrado do que Deus já fez. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. E isso é para os incrédulos e é verdade para nós. E essa fé madura que conhece Deus, ela depende da revelação de Deus e ela agora trabalha com a experiência com Deus. Uma vez revelado quem Deus é, você cresce na experiência do andar ao lado dele. Sabe, muitas vezes as pessoas podem olhar para nós e considerar que há pessoas incrédulas que creem mais do que nós. É triste quando isso acontece. Eu já vi crentes testemunhando que na minha mente eu pensei assim, se ele vai transformar esse pobre incrédulo no incrédulo como é ele, esse incrédulo vai se tornar 2 vezes filho do inferno, assim como Jesus falou dos fariseus. Realmente a nossa vida é pela fé. A grande ordem, o grande mote da nossa vida cristã é que o meu justo andará pela fé. Fé no quê? Realmente no caráter de Deus e em quem Deus é. Paulo vai continuar dizendo que deve crescer ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a um relacionamento íntimo com Cristo. Isso significa tanto um conhecimento intelectual, mas também um conhecimento espiritual, experimental.
Há aqui uma questão que eu preciso dizer-lhes. Sempre que eu encontro fraqueza na certeza da salvação, eu posso ter certeza que há fraqueza no conhecimento de quem Jesus é. Aonde encontra-se a certeza da salvação? Aonde encontra-se a certeza de que habitaremos com Deus no céu? Em Cristo. É o conhecimento de Jesus Cristo que nos torna firmes. Você conhece Cristo como deveria? Você sabe quem é o Senhor Jesus, do seu caráter e do seu poder, como você deveria? Você o conhece ao ponto de confiar a Ele a sua vida? Ou seja, aqui nós estamos sendo chamados a um relacionamento íntimo com Ele. 2 Pedro 3,18 vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, crescer realmente nesta graça, que é uma coisa experimental, e crescer no conhecimento, que é algo intelectual. O seu progresso precisa ser um progresso onde você entende a cada dia mais quem é o Senhor Jesus. Me espanta que muitos crentes não saibam responder a seguinte pergunta: Jesus Cristo é Deus? Eu ando em muito lugar que tem crente que não sabe responder isso. E que se espanta quando dizem: olha, Jesus é Deus. Sim, Jesus é 100% Deus. E simplesmente não se atentam a quem Jesus Cristo é. Agora, Paulo vai dizer no final, nós estamos terminando já, há um homem perfeito. Aqui é literalmente a correção de nossas falhas. Então, olha a medida que Paulo está estabelecendo aqui. Cheguemos a uma fé madura, a um conhecimento intelectual e experimental de Cristo, e agora ele diz: é um homem perfeito. Notem como isso conduz-nos num caminho. Uma fé madura, que conhece muito bem o seu Deus, que conhece muito bem o Senhor Jesus Cristo, que está andando na luz e a luz o purifica. Eu já contei a vocês a história da vez que eu fui fazer uma visita, caí num buraco, não contei para vocês. Tinha uma luzinha lá no final da cidade, e a prefeitura tinha aberto uma vala na rua. Eu fui olhando aquela luzinha lá longe, não tinha como ver aquela vala, fundei lá embaixo, salvei minha Bíblia, segurei ela para fora assim, ela eu salvei. Eu não tinha ideia de quanto eu estava sujo. Eu fui pelos cantinhos da cidade, uma cidade pequenininha lá no norte, onde mal as pessoas podiam me ver, mas daí eu tinha que chegar em casa e tinha que andar numa rua iluminada. Conforme eu fui chegando perto da luz, fui olhando para mim mesmo, eu fui percebendo que eu estava mais sujo do que eu imaginava, até chegar em casa debaixo da luz e saber que a sujeira vinha até o pescoço. Eu não enxergava a mim mesmo. Somente a luz de Cristo demonstra a nossa podridão. Por que você não está se preocupando com seus pecados? Por que você não está se preocupando com a imundícia da sua vida? Porque você não vem para a luz. Você está se comparando com as pessoas do mundo. Ah, porque as pessoas do mundo fazem isto, isto, isto. E eu não faço desse jeito. O grande problema é que você não se compara com quem você tinha que se comparar. Com Jesus Cristo. Você não olha para Ele, a luz dele não te ilumina. E você se acha tão limpinho, tão bonzinho, tão perfeitozinho, mas você não passa de um cretino. É isso que nós somos. Nós mentimos para nós mesmos. Enquanto nós não crescemos numa fé madura que nos leva a conhecer Cristo, realmente nós não chegamos a esse homem perfeito, literalmente a um homem que corrige as suas falhas, as suas deficiências. É por isso que você não observa isso. O pouco conhecimento de Cristo te leva a ter você em grande monta, enquanto Cristo representa muito pouco. Então ele termina dizendo, no verso 13, a medida da estatura completa de Cristo. Está dizendo aqui o alvo da nossa vida. Literalmente, nós sermos como Cristo. E isso vai acontecer hoje e por toda a eternidade. Porque Deus está nos transformando à imagem de Cristo. A medida da estatura de Cristo é exatamente isso, ser perfeito como Ele é. E por que Deus está fazendo isso? Há duas razões aqui. Primeiro,
Deus não me aceita. Deus não aceita você. Você é um ímpio. Eu também. A boa notícia, Deus veio salvar ímpios. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A boa notícia é que Ele diz em Romanos 4 que Deus justifica o ímpio no exemplo de Abraão. Essa é a boa notícia. Agora Deus não me aceita. Ele só aceita Cristo. Ele não aceita algo menos que Cristo. E é por isso que eu estou sendo transformado à imagem de Cristo. Porque simplesmente Deus não pode me ter diante dele. Eu não posso chegar à presença dele. O mesmo Deus glorioso, Hebreus vai dizer que Deus é um fogo consumidor. Os incrédulos vão provar desse fogo durante toda a eternidade. O lago de fogo, literalmente, no meu ver, é a presença de Deus sem filtro nenhum. Um fogo destruidor, queimando eternamente. Esse Deus que é um fogo destruidor não aceita a minha presença. Ele só aceita a presença de Jesus Cristo. E é por isso que ele diz que eu tenho que crer em Jesus Cristo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E crendo em Jesus Cristo me dará a sua justiça. E quando Deus olhar para mim, Ele não vai ver a mim, Ele vai ver a Cristo. Ele não vê Fabiano, João ou Virgínia, Ele vê Cristo. E é por isso que Ele pode me aceitar, porque eu estou em Cristo. A palavra do Novo Testamento é em Cristo. Por que Deus responde às suas orações? Porque você está em Cristo. Por que Deus protege a sua vida? Porque você está em Cristo. Por que Deus lhe abençoa? Porque você está em Cristo. Você recebe tudo isso apesar de quem você é, do sujeitinho que você é. E eu também. É por causa de Cristo e não por causa de nós. Então nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, porque só tem a imagem de um homem que Deus aceita. Jesus Cristo. Mas há uma segunda razão. Eu estou sendo transformado à imagem de Cristo para que eu tenha prazer nas coisas do céu. Se você fosse para o céu hoje, como é que ia ser, meu irmão? Você já foi numa viagem de turismo de férias e quando você chegou lá, não era nada aquilo que você imaginava? Teve que suportar? Ah, mas na foto o mar era tão bonitinho, azul, branquinho, cheiroso, dá para sentir o cheiro do mar. Rapaz, já fui em praia que o cheiro era bom, não. Você sonhou a vida inteira em visitar um lugar, chegou lá, assim como a gente fala a vida inteira no céu. E se eu e você chegássemos no céu hoje? Rapaz, que hora que passa a novela mesmo? Que hora que joga o Flamengo, desculpe. Que hora que joga tal time? Aqui não passa campeonato brasileiro, não passa campeonato goiano, não. Deixa eu brincar com você. Aqui o Vila foi para a Série A ou continua, não? Olha as nossas preocupações. Você já pensou quais seriam as nossas preocupações se chegássemos no céu hoje? Tem churrascaria, pizzaria, o que tem aqui afinal? Às vezes as pessoas olham para o céu e quantas vezes eu digo assim, fulano foi para o céu, ele, o quê? Descansou. Eu não sei se você lê a Bíblia, meu irmão, mas no céu nem cadeira tem. Você fica com essa historinha de descansar no céu, e eu leio sobre os mártires da grande tribulação, debaixo do trono de Deus, de pé, louvando a Deus num culto que dura 24 horas. E termina aquele e começa outro. Eu não sei o que você pensa de descansar no céu, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia fala qualquer coisa, menos de descansar no céu. Talvez descansar dos pecados e das coisas desse mundo, sim. Mas lá no céu, haverá algo tão incrível, que nós não vamos tirar os olhos disso nem um segundo na eternidade. O dia que você, com seus olhos, contemplar Jesus Cristo, você não vai querer olhar para mais nada. Vai ter rua de ouro, portões de jaspe, muros de ametistas. Tudo do mais incrível que a gente possa imaginar. Mas o dia que nós colocarmos os nossos olhos em Cristo, nós não vamos querer ver mais nada lá. A eternidade inteira.
Agora eu lhe pergunto, você está preparado para isso? Se o arrebatamento fosse agora, você estava preparado para isso? Se o arrebatamento ocorresse nessa manhã, e você se chegasse no céu nessa manhã, qual seria a sua reação? A reação dos israelitas, que saudade do Egito, dos melões, dos pepinos, das panelas de carne, povo mentiroso. Escravo tem panela de carne agora. Que saudade, vamos fazer um líder, vamos constituir um líder para nós e vamos voltar para o Egito. Voltar para onde? Para a escravidão. Será que nós não seríamos assim no céu também? E deixa eu terminar com isso agora. Por que certas coisas ocorrem na sua vida e não na vida de outros? Por que determinadas coisas ocorrem comigo e não ocorrem com você, ocorrem com você e não ocorrem comigo? Porque aquilo que me prende a este mundo é uma coisa, você é outra, seu irmão é outra. E o que Deus está fazendo através dessas lutas, dessas dificuldades, desses perrengues todos que você atravessa? Deus já te tirou da esfera do pecado, agora Deus está tirando o pecado do seu coração, para que você não se decepcione com o céu. Porque lá no céu não tem nada de pecado. Ele está fazendo isso, está transformando você à imagem de Cristo. Você já pensou como foi para Cristo descer esse mundo e passar 33 anos fora da casa dele? Você já pensou como foi para Jesus deixar a sua glória, deixar a glória do Pai e andar nesse mundo imundo por 33 anos e ser tratado do jeito que foi, até o dia que ele foi elevado aos céus, e lá ele permanece, intercedendo por nós. Um dia, e hoje nós cremos, que Jesus Cristo está em nosso meio. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com ele. Hoje, nós cremos, ele está aqui. Talvez hoje ainda, não ele esteja conosco, nós estejamos com ele, porque a casa é dele. Então ele nos leva para casa. Então não estranhe as coisas que acontecem na sua vida. Deus apenas quer o seu crescimento espiritual. Deus quer o seu progresso. Você lembra, vou terminar com essa ilustração, os meus filhos, seus filhos, a gente quando era pequeno, tem uma idade que o nosso filho está lá já pronto para dormir, ele chama a gente e fala assim, estou com dor, dói aonde? Não sei, mas está doendo. Chamada dor do crescimento, não é? O corpo está crescendo, se espichando. Eu lembro de uma vez o Lael dizendo que o pé estava doendo. É que eu não tinha notado que o pé dele já estava do tamanho que estava. O sapato já era pequeno. Tinha crescido mais do que a gente imaginava. Pois é, crescer dói, meu irmão. Dói. Crescer machuca. Você está crescendo espiritualmente, isso dói. Não se espante com isso, isso é para o seu bem. Preparando você para o céu, enquanto prepara você para ser uma bênção aqui nessa igreja. Preparando para você para o céu, enquanto ele torna esse lugar aqui um pedaço do céu também. Então é isso que ele quer. Guarde isso no seu coração. Senhor permitindo, domingo que vem, nós continuamos tratando de Efésios 4 e de alguns outros textos. Vamos orar, os nossos irmãos vão escolher um cântico e assim nós vamos estar despedidos.